Fala Top, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil. Dando sequência à resolução do vestibular da UES 2019.2, a prova de segunda fase. Fique com a vinheta e acompanhe a resolução das duas questões de hoje. Nós vamos resolver agora a sétima questão do vestibular da UES 2019.2, a prova de segunda fase. A questão trata do assunto dinâmica. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal, marque o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Também não perca as duas dicas de vídeo que serão postadas ao final da resolução das questões de hoje, juntamente com a vinheta do nosso canal. Acompanhe a leitura do enunciado dessa questão. Um dos modelos para representar a dinâmica vertical de automóveis é conhecida como quarto de carro, que seria representado por uma figura semelhante a esta. Neste modelo, há as seguintes aproximações. A elasticidade do pneu é representada por uma mola vertical, mola P, com uma das extremidades em contato com o solo. Veja que como o pneu é feito de borracha, este material tem uma capacidade de restauradora, ou seja, ele vai funcionar como uma espécie de uma mola. E o esquema que nós vamos utilizar para representar isso vai indicar a elasticidade do pneu por meio de uma representação de uma mola. O pneu é representado por uma massa presa a uma mola na outra extremidade. A carroceria é aproximada por uma massa vertical acima do pneu e conectada a este por uma segunda mola, mola S, que representa a suspensão do carro. Então o esquema que nós poderíamos utilizar para representar a suspensão do carro seria este. Veja que nós temos aqui o piso, a mola P representando a elasticidade do pneu, a massa que corresponde à massa do pneu e outra mola que corresponde à suspensão do pneu. E logo acima, a massa que corresponde à carroceria do carro. Continuando. Para simplificar ainda mais, adotaremos um modelo de carro sem amortecedor. Então nós vamos desconsiderar o amortecimento deste carro. Com o carro parado em uma via horizontal, nesta aproximação, as molas P e S permanecem. Veja que se a gente tivesse o carro em movimento numa pista que não seja horizontal, que seja acidentada, que tenha a sua ondulação, nós teríamos o nosso sistema de mola oscilando, executando movimentos harmônicos. Como não é a situação proposta na questão, mas sim uma situação em que nós temos um carro parado, as únicas forças que vão estar atuando no nosso sistema de massas será representado pelo peso do nosso sistema, que é dado por um vetor vertical representado para baixo, e uma outra força que corresponde à força restauradora da mola, que será representado por um vetor vertical para cima. Esta força nós vamos chamar de força elástica. Por se tratar de um sistema que encontra-se em repouso e caracteriza isso um sistema em equilíbrio, nós temos que a resultante das forças é igual a zero, portanto, um vetor nulo. Para que este vetor força resultante seja nulo, essas duas forças que estão na mesma direção e em sentidos contrários têm que ter o mesmo modo. Isso quer dizer que a mola, enquanto o carro permanecer parado numa superfície plana e horizontal, vai permanecer comprimida, devido ao peso do carro atuando sobre ela, nos dando como resposta para essa sétima questão a alternativa B. Acompanhe agora a resolução da próxima questão. Nós vamos resolver agora a oitava questão do vestibular da UES 2019.2, a prova de segunda fase. Se você está curtindo a resolução das questões de hoje, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos vídeos com todos os seus amigos. A questão trata-se do assunto MHS. Acompanhe a leitura do enunciado. Considere um pêndulo composto por uma corda flexível e inextensível, presa ao teto de uma massa presa à outra extremidade. Então a situação que nós temos corresponde ao que nós chamamos de pêndulo simples, que seria representado pelo seguinte esquema. Nós temos aqui a superfície a qual o pêndulo encontra-se preso. Nesta superfície nós temos o fio que corresponde ao pêndulo e na outra extremidade a massa que vai gerar a oscilação desse pêndulo. Veja que nesse caso nós temos apenas duas forças atuando na nossa massa. Nós temos o peso deste corpo, representado verticalmente para baixo, e a tração, que mantém o pêndulo oscilando em torno do ponto de amarração. Essa tração vai ser representada pela letra T. Veja que quando nós efetuamos a decomposição do peso,
nós vamos ter uma componente na mesma direção da tração, porém no sentido contrário. Nós vamos chamar esta componente de PR, a componente radial do peso, e uma outra componente tangente à trajetória que o pêndulo está executando. Esta componente nós vamos chamar de PT, a componente tangencial do peso do pêndulo. Veja que essa componente tangencial ela faz o papel de força restauradora do movimento oscilatório do pêndulo. Sendo assim, é essa componente que vai ser responsável por fazer com que o pêndulo acelere durante a descida e desacelere durante a volta. Esta componente é obtida pela expressão P, ou seja, mg, que é o peso da massa que forma o pêndulo, vezes o seno de inclinação do pêndulo em torno da posição de equilíbrio. A inclinação que eu vou representar pelo ângulo θ. Este ângulo θ, portanto, é correspondente a este ângulo θ que nós temos entre o P e o PR, fazendo com que a componente PT que está separada seja calculado pelo peso vezes o seno. Como esse ângulo θ, ele para pequenos ângulos, ele pode ser representado pelo deslocamento do pêndulo que nós vamos chamar de x, dividido pela hipotenusa desse triângulo retângulo, que é o comprimento do pêndulo, nós temos que a componente T do peso vai ser igual a mg vezes o seno do x sobre L. Veja que essa componente PT, para que ela seja proporcional ao x, se faz necessário que o ângulo θ seja um ângulo muito pequeno, seja um ângulo menor que 10 graus. Qual a necessidade disso? Para ângulos menores de 10 graus, o seno deste ângulo ele é muito próximo do próprio ângulo. Então, respeitando essa condição, para ângulos muito pequenos, vamos ver o que a questão pede. Uma das condições para que o movimento desse pêndulo seja aproximado por um movimento harmônico simples é que a amplitude angular das oscilações seja entre π sobre 4 e π sobre 2. Lembre-se que π sobre 4 corresponde a 45 graus e π sobre 2 radianos corresponde a 90 graus. Ângulos muito grandes quando comparado com a necessidade de um ângulo menor que 10 para que seja feita esta aproximação. Então a alternativa A está errada. Alternativa B. A amplitude angular das oscilações seja muito menor que o comprimento da corda. Veja que essa amplitude, quando muito menor que o comprimento da corda, faz com que esta razão seja muito pequena, respeitando a condição para que o movimento seja harmônico simples. Então a nossa resposta é a alternativa B, mas vamos analisar as outras alternativas por desencargo de consciência. Item C. A velocidade angular seja máxima no ponto mais baixo da trajetória. Veja que a velocidade angular, para que o movimento harmônico seja simples, tem que ser constante. Ele tem que estar executando um movimento com velocidade angular cujo valor não varia. Então não existe valor máximo, assim como também torna a alternativa D, que indica que neste mesmo ponto a velocidade angular é mínima. Então a alternativa correta para a oitava questão é a alternativa B. Se você curtiu a resolução das questões de hoje, não deixe de escrever nos comentários, assim é fácil. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Críticas, dúvidas, sugestões, deixe nos comentários que assim que possível iremos atendê-las. Não deixe de fazer parte da nossa turma do Google Classroom, cujo código de acesso encontra-se disponível na sua tela nesse momento. Nos siga nas redes sociais e não perca a resolução das próximas questões nos próximos vídeos. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil.